Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, dentro da nossa série Poder de Ação, nós vamos novamente estar com Pedro Filetti. Linda a vinheta, né? Fala a verdade. Pedro, gostou da vinheta? Obrigado de novo, de verdade. Gosto muito de vir aqui, gosto muito de conversar com você, sendo em programa, fora do programa. É sempre muito bacana, você é uma pessoa muito inteligente, é bom conversar com gente inteligente, a gente sempre aprende alguma coisa nova e tal. Eu acho que é muito importante essa comunicação. Pedro, sabe o que eu falo? As pessoas dizem, você é muito inteligente, veja se você concorda comigo. Talvez eu tenha descoberto que fazer o uso do dom que Deus nos deu, porque todos temos bilhões de neurônios. A diferença é que alguns fazem questão de pensar, de refletir sobre as experiências, né? Aprender com os mais jovens, aprender com os mais velhos, que eu adoro os mais velhos, sempre tem muita lição para passar para a gente. Ouvir as experiências que você já veio aqui no primeiro episódio e agora segundo episódio. É que hoje todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir, né, Rosilma? Falar, todo mundo acha que sabe todo o assunto, né? Pedro, e o brasileiro é meio técnico de futebol, né? Acha que entende sobre tudo, qualquer assunto, exatamente, e aí quer falar. Exatamente, é isso. É opinar sem ter base, sem ter pensado sobre o assunto. E gosto muito, até falei para você, vamos fazer uma série, porque você também é questionador, você é uma pessoa, é um médico veterinário, você para tratar de animais, você tem que ter um espírito muito antenado, porque eles não falam, mas eles sabem se comunicar muito bem. E você tem que ter essa sensibilidade, você tem, né? Nós já conversamos no primeiro episódio e agora você trouxe um tema maravilhoso que eu quero que você fale para mim. O tema que ele propôs para esse programa é fé. Eu quero que você fale dessa fé e o que ela tem a ver com o poder de ação, que é a série que está abrigando hoje esse tema maravilhoso que é a fé. Obrigado novamente pela oportunidade, né? Escolhi esse tema de fé porque realmente é uma coisa que eu acho que chega um momento na nossa vida que a gente se questiona, né? Sobre as coisas e se realmente é dessa forma ou de outra. E tem muitas religiões, muitas ideias de pensamentos. E aí quando você é muito novo, né? Você escuta uma coisa de uma pessoa, outra de outra pessoa. E aí você quer realmente saber o que para você, né, faz sentido, né? E eu sempre achava que fé, sendo muito verdadeiro, era você acreditar sem ver. Então para mim nunca fez muito sentido, né? Por muito tempo. Então assim, eu até acreditava que poderia ter uma força, alguma coisa, mas era muito vago na minha cabeça, né? Eu não tinha a ideia, de certa forma, de um Deus, né? Como todo mundo falava, tal, né? Isso eu bem jovem acreditava numa força, né? Mas não sabia que força era essa. Eu acho que esse questionamento é importante também. Eu sempre fui um cara muito de que realmente querer ver, né? Ver aquilo para realmente acreditar. Eu pensava, cadê Deus, né? Eu vejo nas coisas, né? A beleza nas coisas. A gente consegue, por exemplo, né? Num fim de tarde, né? Encontrar muita beleza. Ou até nas relações humanas, a gente realmente também, né? Nos sentimentos, né? Isso são, de certa forma, as provas que existe algo a mais, né? Do que se pode ver, né? Do que se pode encontrar. E, de certa forma, essa foi uma fase da minha vida que eu me questionei muito sobre tudo isso. E sempre foi um assunto que eu nunca deixei de lado. Falando assim, olha, isso não vai importar pra mim, deixa mais pra frente. Não, eu sempre questionei muito e demorei, né? Eu acho que as evidências também de um Deus, de uma força maior, não vêm assim de um dia pra noite, né? Para muitas pessoas podem vir, outras não. E a gente tem que respeitar essa individualidade de cada pessoa. Mas pra mim foi, de certa forma, Deus foi de uma forma muito bonita que foi se aparecendo na minha vida. Não foi uma forma que apareceu, né? Não foi uma experiência que eu tive. Muito pelo contrário, foi realmente, né, caminhando pela vida e vendo muitas coisas acontecer ao meu redor, coisas impossíveis, coisas que a gente não acredita, e realmente vendo que aquilo fazia sentido em muitas formas. E aí a gente vai estudando, né? Vai procurando conhecimento, e eu sou um cara assim, muito aberto, já fui praticamente todas as religiões, então evangélica, católica, frequento essas igrejas, né? Sou um cara muito aberto, espírita também já fui, né? Minha mãe é espírita, a minha avó é católica, então assim, a minha namorada que eu estou agora é evangélica, então assim, você imagina, tem um pouco de tudo perto de mim. Eu acho que isso é bacana, né? E o mais importante que eu penso é tentar buscar essa força, tentar buscar um Deus, né? Um caminho, porque eu pensava, né, novo, mas se não tiver uma força, qual sentido tem aqui, né? Por que eu tô acordando de manhã, estudando aqui, querendo ser alguém, mas aí eu vou viver 100 anos e vou morrer e acabou?
daqui a 100 anos, né, Rosilma, nem eu, nem você vamos estar aqui, né, infelizmente, né, nessa vida aqui, né? Sim. Mas de certa forma eu achava um pouco vazio isso. Não parece um pouco vazio? Você vive, tudo bem, cria família, trabalha, paga boleto, tem coisas boas, coisas ruins, e no final da vida, no máximo 100 anos ali você vai viver mais ou menos, e aí morre, e acaba. E eu ficava pensando, mas qual que é o sentido disso, né? É você criar uma família, criar filhos, criar pessoas que você ama, sentimentos, fazer o bem, né? Errar, acertar. E eu não via sentido nisso. Eu falava, existe alguma coisa além disso, né? Existe alguma coisa. E é o que me fazia questionar cada vez mais, cada vez mais. E aí vinha um cara questionamento e vinha mais 500 dúvidas. E tem muita coisa que eu acho que, assim, sendo muito verdadeiro que Deus, essa força é tão grande que não tem uma explicação lógica, né? Assim, eu acho que nosso pensamento, o pensamento humano, chega até um certo ponto, Zilma, mas não passa desse ponto. Acho que a gente nem consegue pensar, né, como Deus pensa. A gente tem um limite, né? Quando a gente chega, né, como começou o mundo, como começou tudo, mas quem criou esse Deus, né? Eu acho que o ser humano não tem essa mente tão inteligente assim, né, para conseguir chegar, né, nessa origem. A gente não tem essa capacidade de chegar lá nesse momento, mas acredito que isso seja revelado um dia pra gente, né, de certa forma. Mas como eu te falei, eu tinha muitos questionamentos, buscava aprender tudo isso, né, e era engraçado que você pergunta a uma pessoa, mas isso aí não pode falar, porque não pode questionar Deus e tal. E eu acho ao contrário, eu acho que Deus, ele tá aí para realmente você pesquisar. Eu acho que se existe realmente essa força que eu acredito, ele fica mais feliz da pessoa que procura, que quer saber, do que aquela que fala, acho que não tem e deixa pra lá, né? Não vejo muito sentido. Eu acho que isso de questionar, e o jovem geralmente é muito questionador, né? E aí tem fases que você acredita mais, outras menos, tal, né? Nesse período. Mas depois eu me tornei uma pessoa de muita fé. Pelas coisas que eu passei, pelas coisas que eu aprendi na vida, né? E aí que eu aprendi isso que eu te falei, que eu acho que o ser humano tem um limite de pensamento e não chega, né? A saber todo esse começo. Mas acredito, na verdade eu tenho certeza, né? Um Deus realmente de amor, né? De perdão, de realmente, de um Deus que procura salvar vidas, salvar pessoas, né? Não é um Deus julgador, que muita gente, né, interpreta esse Deus, que eu também respeito, né? De repente a minha opinião é diferente da outra e eu tô errado e ela tá certa, isso faz parte. Mas o Deus que encaixa na minha vida é um Deus realmente de amor, é um Deus que quer realmente que você veja Ele no final de tarde, que almoçando com a sua família, com a sua mãe, né? Com a sua avó, que é numa conversa, é um Deus que tá aí, nisso, né? Acho que Einstein falava isso, né? Que Deus tá nesses momentos, né? Tá nesses pequenos momentos. E eu acredito de certa forma que na minha vida fez um sentido gigantesco, tanto no meu trabalho, quanto na minha vida pessoal, e a gente, quando é uma pessoa questionadora, você falou isso sobre mim também, considero você uma pessoa que pensa bastante, e é importante, né, o jovem não pensa, hoje em dia, vai pelo que estão falando, vai pela mídia, TV, né, e de certa forma, isso será que é o pensamento correto, né, será que é o melhor jeito de pensar, ou tem uma mídia, né, querendo manipular para um lado ou para o outro? Eu acho que quando o jovem se questiona e lê tudo, né, eu sou um cara que leio até quando eu gosto, eu não acredito, né, que Deus não existe, eu não sou ateu, mas eu leio sobre o que os ateus falam, eu acho interessante saber o que eles pensam, né, e eu tenho minha opinião, e eles têm que respeitar a minha e eu respeito a deles. Existem boas pessoas, né, você vê aquele filósofo Leandro Carnal, né, Drauzio Varela, são pessoas do bem, né, são pessoas que não acreditam em Deus, e tá tudo certo. Então eu acho que religião, né, acreditar em Deus não quer dizer que a pessoa seja boa, não. Existe muito esse preconceito, né, de a pessoa não ter fé e às vezes a pessoa questionar. Eu não sou assim dessa forma. Eu acho que cada um tem um momento, né, que vai encontrar esse Deus, né, ou não vai encontrar, mas também respeito. Mas a pessoa tem que se sentir bem. Eu acho que o principal objetivo de um Deus na nossa vida, além de dar significado às coisas, é você se sentir bem. Sentir bem no dia de hoje, sentir que você está fazendo a coisa certa, né? E parece simples, mas como é difícil fazer a coisa certa, né? Como é difícil em momentos de pressão você tomar a melhor atitude, você aprender com isso, evoluir. E eu sou uma pessoa que, assim, não me considero que errei coisas graves, logicamente, mas assim, que tive meus erros, né? Durante a minha vida e tal, e a gente tem que entender e consertar. Eu acho que isso é o bonito da vida, né? Tentar consertar. E quando tiver essa fé cada vez mais forte, mais significativa, eu acho que isso a gente quer passar pro próximo, que é ajudar de alguma forma, né? E aí todo mundo pensa, pô, mas você tá falando, você ajuda com dinheiro a pessoa? Não, muitas vezes não, muitas vezes é uma palavra que ela precisa, é uma atenção, né? São coisas que, eu lembro eu tinha uma casa de idosos perto da minha casa e eu frequentava essa casa eu tô só falando, né, eu não deixo você falar, só eu falo. Não, mas eu sou a entrevistadora, não, você tem que falar mesmo. Eu gosto de ouvir falar, mas eu lembro que eu, novinho também, eu ainda sou novo, né, mas assim, mais novo ainda, né, lá com meus 17, 18 anos, eu frequentava uma casa de idosos perto da minha casa ali, e aí eu começava a ver, né, aquelas pessoas ali, né, às vezes sozinhas, às vezes não querendo estar ali naquela situação, tá, outras queriam, outras sem saber.
E aí eu começava a me questionar cada vez mais sobre esse significado, né? E aí eu percebi que o significado era você. O que a gente pode fazer, né? Se a gente não tem as respostas tão claras, assim, tão evidentes, né? Pelo menos, né, muitas pessoas não têm essa resposta. É fazer o bem, né? Pra você mesmo, né? Ah, mas eu não curto fazer o bem pro próximo, tal. Não vejo sentido isso. Tem muita gente que fala isso, né? Em conversas de amigo, tal. Eu não vejo sentido fazer bem pra tal pessoa, tal. Não faça o bem pra você mesmo. Que aí você vai mudar toda a tua família, toda essa tua família vai mudar amigos, né? E eu acho que vira um ciclo de coisas boas, né? Não precisa necessariamente a pessoa, olha, vou ajudar, tô ajudando aqui, viu? Tô avisando, tô fazendo aqui um projeto. Eu acho que basta você ter, às vezes, esse significado de ser humano, né? Que o ser humano realmente, a gente tá num mundo muito distorcido, né? Hoje em dia, quem ajuda alguma pessoa? Ninguém quer ajudar ninguém, é muito assim, pelo menos eu vejo, né? Eu vejo muita gente querendo tirar vantagem de tudo e pouca gente querendo ajudar. E a gente tem que fazer esse exercício também com a gente, falar, pô, mas será que a gente também em algumas situações não fica assim? Você tem que se cobrar. Eu acho que essa cobrança é interessante. E o que nos torna ser humano, né, é aquela ideia de você poder ver uma atitude do que está acontecendo e tentar ajudar de alguma forma, né? Como você puder naquele momento, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas é uma palavra que vai ajudar. Ah, eu tenho dinheiro, posso ajudar. Então ajuda com dinheiro também, porque dinheiro é uma energia e pode ajudar, né, em muitas coisas. Hoje em dia, tudo é dinheiro, né? Que você precisa fazer uma coisa, você precisa às vezes, né? Às vezes uma pessoa está com fome, que vai resolver a fome naquele momento é dar uma comida para aquela pessoa. Aí a pessoa às vezes critica, né? Às vezes eu vou lá, dou um dinheirinho, às vezes a pessoa do lado, ah, tá dando, mas vai comprar tal coisa. Eu falo assim, mas no meu coração deu para me ajudar, né? Para mim poder fazer essa boa ação. A gente vê até às vezes pessoas do poder público falando, mas não ajuda, tal, porque isso é pra droga, isso é pra não sei o que lá. Mas eu naquele momento quis falar uma palavra, tal, e de repente aquela atitude, pode ser até que não mude a vida daquela pessoa, mas na minha mudou. E eu tenho o papel, né, o dever cumprido assim de tentar fazer o melhor. Pedro, oi. Você colocou umas coisas uma água, deixa eu respirar, que eu falei sem parar. Você colocou algumas coisas que são importantes. Eu vou perguntar, mas nós vamos fazer um intervalo, você vai responder no segundo bloco. Duas coisas que você falou que são importantes, que eu gostaria que você respondesse no segundo bloco. A primeira coisa foi quando você disse que Deus, algumas pessoas acham que Deus fica bravo porque você duvida dele. Bom, eu acho que quando a pessoa atribui a qualquer qualidade ou defeito a Deus, ela já está diminuindo o conceito de Deus. É verdade. Porque Deus é Deus. Porque a gente vê nos carros, né? Deus é fiel. Já não entendeu o que é Deus. Porque Deus é Deus. Então, se Deus é Deus, será que Ele te deu um cérebro de bilhões de neurônios para não permitir com que você duvide dele? E que Deus é esse tão poderoso que se sente ameaçado pela sua dúvida? Você vai responder no segundo bloco. E outra coisa também que você falou importante é o bem. O bem por si só. Nós nos fomos ensinados, né? Isso tem muito a ver com religião, e religião não tem a ver com Deus nem com Jesus, porque eles não criaram religião nenhuma, foi o ser humano que criou religião, igreja, tudo isso, que são instrumentos de controle social, instrumentos de poder. Mas nós fomos ensinados a ser bom menino, boa menina e ter um prêmio. Então, toda vez que você faz o bem, você pensa, eu vou obter isso, eu vou obter aquilo, ou eu vou para o céu, vou para o inferno. Aí eu pergunto para você e ele vai responder no segundo bloco. Será que o bem em si já não é o prêmio? Voltamos já já.
Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Voltamos e agora temos 9 minutos para o Pedro explicar aí os dois questionamentos que eu fiz para ele. Olha, primeiro que nos nossos bastidores aqui no intervalo do programa dá pra fazer um outro programa também, né? Na época a gente fica esperando aqui pra voltar, que a gente conversa de tanta coisa e sempre interessante. Eu vejo muito isso, né? Você falou uma coisa muito importante, né? O Deus não é uma religião, né? E as religiões, pelo menos as que eu frequento, sempre queriam comprar a verdade como sendo só dela. E isso me incomodava um pouco. E outra coisa, eu ainda digo mais, eu ainda via pessoas ali na igreja, que eu sabia que não tinha um bom comportamento, e não tô aqui pra julgar também, porque eu também não sou a melhor pessoa do mundo, mas que estavam lá por medo de ir para um céu castigo, ou para o inferno, né? Ou de um céu de um jeito, de um inferno de outro, de um medo ou querendo um benefício. E eu acho que isso é muito feio, assim, né? A gente não tem que gostar de Deus porque a gente vai ganhar um prêmio, vamos viver para sempre no céu maravilhoso, ou porque a gente vai estar com medo de ir para o inferno e aí vai ser ruim, vai queimar, não sei. Eu não vejo muito sentido. Pessoas próximas de mim veem sentido nisso, e eu respeito essas pessoas. Eu já não vejo. O meu Deus, o que eu considero, né? Lendo, estudando, e eu sei que eu tô novo ainda, não sou também nenhuma expert nesse assunto, só tenho a minha experiência, é o que eu tô passando para vocês, é que Deus é um Deus de amor, né? Que manda amar o próximo, né? É um Deus do perdão, né? Um Deus que perdoa, um Deus que cura, né? Jesus, quando andou aqui na Terra, curou milhares de pessoas, né? Cego, né? Então, assim, pessoas, né? Que tinham pecados, né? Certo? Ou não, eram pessoas sem pecados nenhum, né? E Jesus ia lá e curava essas pessoas e perdoava. É lógico que a gente precisa, né? Eu acho que a Bíblia tem muita figura de linguagem também, eu falo, né? Tem muita coisa que tá lá escrita, que eu acredito em muitas coisas, mas tem coisas que cada um interpreta de um jeito. Então, dá 10 significados daquele negócio. Então, você precisa procurar o que você acha, né? E foi traduzido também, né? Eu acho que o mais importante realmente não é viver aquele fanatismo religioso, né? Que causa morte muitas vezes em países Sim. por aí, né? Eu acho que esse não é o ponto, Deus né? pregou o perdão e o amor e depois, séculos depois, os homens fizeram as cruzadas e se mataram por causa de Jesus. Exatamente. Faz sentido nenhum, isso pra você? E vendiam, né? Vendiam um pedaço do céu. Faz sentido sim, isso, né? Sim. Então, assim, pra mim tem muita coisa que não faz. Como daqui, de repente, 1000 anos, tem gente aqui na Terra falando que a gente fazia hoje era engraçado. Que nem a gente tá falando agora, né? Então, assim, nada pra mim tudo assim, nada é a ferro-fogo, né? Eu acredito num Deus que perdoa, que quer que as pessoas melhorem, né? E a gente tem que buscar isso, né? E amar Deus, né? Que é o mais importante, amar essa força, desde que você acredite, tem que amar e buscar, né? Mas tem pessoas que fizeram mal, tal, pessoas que mataram pessoas. Você acredita que Deus pode salvar? Eu acredito sim, porque um Deus é um Deus do perdão, né? Do perdão, tanto para a pessoa que faz uma maldade, tanto para a pessoa que faz bondade. Querendo ou não, todo mundo tem pecado, né? Todo mundo, né? Não existe pessoa boa, né? Existe pessoa que está tentando, né, melhorar, sim, tal, mas sempre, mesmo aquela melhor pessoa do mundo, ela vai ter alguma maldade que ela fez. É normal do ser humano. Então, de certa forma, a gente tem que se questionar, né? Eu odeio aquela pessoa também que acha que eu não posso odiar, mas eu odeio, né? Fazer porque tem que melhorar também. Aquela pessoa que acha que tudo que ela faz é perfeita, que é a melhor pessoa do mundo, que o caminho dela só é o único que está certo. Isso eu acho, assim, ruim
ruim. Eu acredito que a gente tem que admirar a diversidade, né? Admirar esse Deus que é tão poderoso e tão grande que pessoas, dentro do que ele falou, pegaram vários caminhos. E se for o caminho que leve a pessoa a ser mais feliz, fazer melhor pro próximo, eu aplaudo, né? Eu só não gosto da religião quando ela vai fazer mal pro outro, né? Olha, a religião que você vai fazer uma coisa que o outro não vai acontecer uma coisa boa. Isso eu não curto muito, mas respeito todas as religiões. Eu acho muito importante, né, a gente ter esse respeito pelas pessoas e porque elas acreditam. Na minha vida melhorou muito depois que eu tive uma fé mais forte, né? Melhorou porque em momentos de dificuldade a gente não tem onde a gente se segurar. Mas não tem família. Às vezes não, às vezes você precisa de uma coisa maior do que isso, né? Uma fé. E essa fé na minha vida foi muito real. E isso eu gostaria muito de passar porque eu acho que tem jovens ou pessoas também que têm mais idade que não tiveram ainda, eu não digo um encontro, porque eu também não tive um encontro com Deus, né? Tem gente que fala, eu tive um encontro com Deus, eu senti uma noite e tal, e foi assim. Nossa, pô, eu gostaria muito, mas como eu não tive isso, comigo foi no dia a dia, né? Cada um vê Deus e sente Deus em várias situações. Exatamente. Né? Eu acredito que essas experiências espirituais, elas são muito individuais, muito específicas, e cada um, como você bem disse, e eu concordo, interpreta de um jeito. Tem gente, por exemplo, que olha uma flor, o nascimento de uma flor é um milagre. Sim. Se você começar a pensar bem, observar a natureza, como é que é o ciclo das árvores, dos animais com quem você trabalha, a recuperação, né? Às vezes você olha um animalzinho e diz, puxa, esse não vai sobreviver, e de repente ele fica Sim. bom. Quer dizer, então e os médicos, eles sentem isso, eles veem isso muito, né? O que explica? Não tem explicação. Quantos casos, Rosilma, né? Falando agora da minha profissão, que eu vi aquele exame daquele animalzinho, avaliei aquele animal, e eu como médico, olha, tô falando, né, uma coisa, dei um prognóstico e falei assim, não tem jeito, e realmente, não tinha jeito, e melhorou, né? A gente vê um rim ali, que é o creatinina, ureia, né, que são fatores ali que a gente pode avaliar o rim, no máximo ali, como se o rim tivesse parado de funcionar e depois de 1 a 2 semanas melhorou. Então, e não fui eu que fiz nada, né? Eu mediquei e tal, mas é só sintomático, não foi nada que tratou a causa. Então, o que aconteceu ali naquilo, né? E geralmente de um tutor que tem muita fé, que acha que tudo vai dar certo, tal, que tem aquela energia. Então, às vezes, a gente não sabe se é Deus, se é uma energia, tal, mas eu acredito no bem, né? No bem, e acredito em Deus, né? Porque tive essa realidade na minha vida. Mas, de certa forma, eu acho que o ser humano julga Deus, né? Da forma que ele enxerga as pessoas. Exatamente. E acha que Deus é como se fosse... as próprias limitações. Exato. E às vezes como a gente falou nos bastidores que Sim. você disse, quando a pessoa atribui qualquer qualidade ou defeito a Deus, ela já não é de Deus que ela está falando. Exatamente. Porque Deus é já é o que ela criou, né? Deus não admite, Deus é Deus, não Sim. admite qualquer qualidade ou defeito que você atribua, você já está diminuindo o significado de Deus. Sim. Porque Deus é Deus, né? Uma coisa eu tenho certeza, as pessoas julgam da maneira que elas pensam na própria vida. Sim, pela própria medida, né? E criam, né, de uma forma o que ele é, o que ele não é. E, na verdade, pra mim, assim, pra mim isso daí não faz sentido nenhum. Pra mim, o único sentido que a gente tem aqui é fazer o bem, né? Pra gente mesmo também, né? O que é fazer o bem pra gente mesmo? O esforço, quando tinha né? trovão, não diziam pra gente que Deus estava bravo? Exatamente. Deus está bravo, Exatamente. olha aí, Sim, sim. né? É controle social, porque Tem gente que normalmente acha que falava pra criança, ó, fica quietinho que Deus está bravo. Exatamente. E às vezes tem um terremoto, às vezes você escuta a gente, pô, Deus tá bravo com aquela pessoa. Fala, não, ali não tem pessoas boas também? Deus Às está se vingando. Às vezes uma pessoa muito boa, né? Assim, que a gente considera uma pessoa muito boa, a gente sabe da história da pessoa, morre de uma doença terrível, sofre pra caramba, né? Mas por que aquilo, né? Pô, pra mim, Deus não tá castigando ninguém, nem premiando ninguém, né? De repente eu fico doente, morro, e não quer dizer que eu tenha sido uma pessoa ruim, né? Não quer dizer que eu merecesse aquilo, mas aconteceu. Então, assim, Sim. eu acho que esses sentidos que a gente tenta dar a determinada coisa, tal, e a religião muitas vezes tenta fazer isso, né? Por conta de política, né? Pra controlar mesmo as pessoas em muitas circunstâncias. E não é esse meu Deus, mas se de repente você em casa acredita nisso e acha bacana seguir só esse Deus, que é o Deus que você acredita, eu bato palmas e faço bem com isso, né? Pra você e pro próximo. Acho que esse é o mais importante. O resto, né? Usar Deus pra determinada coisa, usar Deus pra política, usar Deus pra determinado objetivo, pra convencimento de alguém em algum caso, ou pra falar, olha, eu sou assim, pra se dar bem, eu né? sou muito bem, eu sou muito bom porque eu tenho Deus, por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu acho que isso é errado. Eu acho que assim, né? E olha que eu trabalho às vezes com camiseta de Jesus e tal, né? E gente que fala assim, olha, não tem sentido nenhum usar essa camiseta, outros adoram. Eu falo, olha, pra mim eu me sinto legal, eu lembro de Deus quando eu vejo tal, mas se você não gosta, pô, eu super entendo também. Então, sabe, essas coisas eu acho que não faz muito significado. Eu acho que o homem julga mais do que deveria. A gente deveria mais perdoar todo mundo, né?
nossa, eu acho que o perdão ele é a base de tudo. E eu falo isso com dificuldade, porque nem sempre a gente na vida pessoal perdoa muitas situações, mas procura um dia ter essa inteligência para poder perdoar, né? Algumas pessoas, alguns acontecimentos, e a gente vai com a maturidade, né? E com esse Deus que eu acredito, né? Vai nos ajudando a entender que a gente é falha, então por que a outra pessoa não pode ser falha com a gente? Eu acho que esse é o princípio de tudo. Pedro, em vez de ficar tão preocupado com o outro e criticar porque ele fez isso e deixou de fazer aquilo, não investisse mais em autocrítica, inverter, né? O polo da ação. Autoconhecimento, não também para se pregar na cruz e dizer, pô, mas eu não presto. Não, mas começar a trabalhar os seus defeitos, né? Porque eu creio que o mal e o bem estão dentro da gente o tempo todo e a gente tem que fazer escolhas nem sempre fáceis. Exatamente. Nem sempre fáceis, né? Porque às vezes é difícil. O bem vem camuflado de mal e o mal vem camuflado de bem. E é muito fácil explicar. Quando, por exemplo, uma mãe está dando bronca num filho, o filho acha que aquilo é mal. Mas para ela é bem, porque ela está educando. Exatamente. Então veja, a mãe e o filho, frente à mesma situação, têm opiniões diferentes. Sim. Então, e a visão humana também, ela é toldada pela emoção, então é difícil a gente escolher muitas vezes. Duas pessoas estão brigadas às vezes e às vezes uma pessoa tem o mesmo pensamento que a outra. Pelas consequências das nossas escolhas, né? Sim. Então você veja que responsabilidade conosco mesmos nós temos nas nossas escolhas, porque nós recebemos as consequências das nossas escolhas. Então não seria melhor a gente investir na gente mesmo, no nosso autoconhecimento? Exatamente. Em vez de ficar lá criticando o outro, que às vezes a gente nem domina totalmente a realidade, é uma aparência. E a rede social parece que isso todo mundo sabe de tudo, critica tudo, né? Potencializou. Eu acho horrível isso, assim, porque, por exemplo, eu nunca usei rede social nenhuma para falar mal de ninguém. Criticar ninguém. Eu né? sou testemunha porque eu te acompanho há muito tempo. Então assim, eu gosto de falar realmente das coisas boas. Mas pô, então, tu é a melhor pessoa do mundo? Lógico que não, eu tenho milhares de defeitos. Mas eu tento, assim, de verdade, desde que eu me conheço por gente, buscar o melhor caminho. E as pessoas criticam muito e não olham pra si próprio, né? Então será que Deus não quer que a gente faça esse exercício, né? De parar de ficar, olha, pegando isso ou aquilo, olha, ele mandou viver assim, ou assado e tal. E falar, mas o que será que eu tô fazendo bem hoje? O que será que eu poderia fazer de melhor pra mim, pra minha família, as pessoas que eu considero? Jesus ensinou isso o tempo todo, né? Quando as pessoas queriam apedrejar a prostituta, ele não deixou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vai e não peques mais, perdoou. Exatamente. Pedro, obrigada pela tua presença. Ainda bem que nós combinamos de fazer uma série, que esse menino vai vir aqui mais vezes para falar sobre o poder da ação. E ele já mostrou aqui que realmente agir é sempre bom, principalmente sobre os nossos próprios defeitos. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser, e também o nosso canal Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde pomos assuntos que aparecem aí na mídia, polêmicos, mas que a gente procura desvendar à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.